Ele nasceu no sítio Juazeiro, aqui nas proximidades da cidade, 1,5 km de distância, né? E aos 6 anos ele perdeu o pai dele, né? Ele é herdeiro de Francisco Timóteo de Souza, que era seu avô, que foi quem trouxe os primeiros habitantes para a terra de Bonito, ainda vila de Bonito. Vou mostrar a vocês aqui, depois que a gente entrar aqui na cancela da fazenda Juazeiro, mostrar a casa onde ele nasceu. Agora se encontrar com o tio dele, que é quem toma conta aqui da fazenda Juazeiro, né? É João Timóteo. Ele vem agora ao nosso encontro. Vocês vão conhecer ele, né? Ele já está com a idade de 87 anos. E aqui viveu a Afonso Pereira, a infância dele, né? Oi, pai João. Tudo bem? Uma comitiva que veio aqui fazer um histórico sobre Afonso Pereira, né? Você mostrar aqui a casa a eles, o quarto onde nasceu o professor Afonso Pereira. Um frade passou por Bonito de Santa Fé, aí pediu à mãe de Afonso que desse um dos filhos para que ele fosse estudar num convento e ser um frade. E Afonso foi escolhido para isso. Depois foi para um grande colégio no Rio Negro, no Paraná. Era um colégio, hoje nós costumamos dizer, de primeiro mundo. Se falava alemão, estudava latim, grego, estudava francês. E Afonso foi educado nesse regime. Bonito de Santa Fé tem como grande esteio da sua cultura o nome de Afonso Pereira, o filho da terra, o mais ilustre, o mais absolutamente forte entre os homens que galgaram espaços em todos os pontos do país e especialmente na história da Paraíba, para dar a Bonito de Santa Fé o seu nome altivo de verdadeira cidade de onde saem homens ilustres e grandiosos. Nisso, terminada a fase de segundo grau, ele se preparou para ir para a Europa. Um grande colégio dos franciscanos, já estava com passaporte quando chegou a notícia de que Hitler tinha tomado todo o convento para fazer o quartel-general dele. E ele teve que retornar ao convento de Pesqueira, em Pernambuco. Retornando ao convento, ele foi colaborar com a comunidade carmelita na construção e reparação dos prédios da igreja e sofreu um pequeno acidente, teve que retornar a Bonito de Santa Fé. Vindo de retorno em um pau de arara, ele se deparou com uma dura realidade. O atraso espantoso que reinava aqui na Paraíba. Então ele teve, vamos dizer, um choque imenso. A cultura diferente, a estrutura física diferente, a pobreza tremenda. E mais do que a pobreza, eu diria, o povo sem poder, sem força, né? Sem nada. É aí que Afonso resolve pedir afastamento do convento e voltar para auxiliar a educação paraibana. Ele acreditava na educação, ele acreditava no indivíduo, ele acreditava no homem. O avô dele chamava-se Francisco Timóteo de Souza. Francisco Timóteo de Souza. Foi justamente nessa casa aqui onde nasceram ele e mais os irmãos dele. Eram 7 irmãos, né?
5 irmãos homens e 2 mulheres. Bom, eles vieram para conhecer aqui o quarto onde nasceu o professor Afonso Pereira. Eu quero que você mostre aqui a eles o quarto onde ele nasceu e a cama também. E que é da cama de couro onde ele nasceu? Não existe mais. Aqui foi onde ele engatinhou, né, deu os primeiros passos, né, correu aqui nesse corredor aqui da casa. É o corredor que leva a cozinha. Estamos passando agora mesmo por ele, né? Afonso tinha 21 anos de idade quando o reitor do seminário chamou aqui em São Pedro Gonçalves e Afonso estendeu a mão, ele botou o vencimento dele como professor de latim. E ele fez vestibular e entrou na Faculdade de Direito. No liceu, ele iniciou o teatro estudando na Paraíba. Ao mesmo tempo, ele se inscreveu e adquiriu a carteira de jornalista. E começou a escrever sobre arte, sobre música, sobre teatro, nos jornais da cidade, mantinha coluna diária. E pegava os alunos da escola e a partir daí ele levava os discos, as músicas, né? E aí ia descobrindo os talentos, ia descobrindo quais os alunos tinham tendência à música, né? À arte musical. Aí, Afonso, quando tinha um grupo forte de pessoas interessadas em música, criou o Conservatório Paraibano de Música. Ele resolveu tomar um empréstimo e buscar no Recife a Orquestra Sinfônica e, a partir de então, trazer a Orquestra Sinfônica para fazer uma apresentação pública e gratuita. Ele vai expor pela primeira vez a música clássica na Paraíba. Então, o próprio pessoal da Sociedade de Cultura Musical se interessou e foi aí estudando para lá. Foi criada a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Em 54, quando ele se formou em Direito, aí ele pôde começar um movimento para criar o ginásio no interior. Nessa altura, nós já tínhamos casado. Casamos em 1950. Afonso vai criar, meados dos anos 50, a Fundação Padre Biapina. E por que Fundação Padre Biapina? Na verdade, ele vai se pautar também pelo religioso Padre Biapina, que era jurista, como ele, advogado, mas que abdicou da carreira jurídica para tornar-se também educador. Só havia ginásio na Paraíba nas 6 principais cidades. Uma Pessoa, Campina Grande, Cajazeira, Patos, Guarabira. Os outros eram um curso primário de 3 anos. Muito simples. Ele chegava nas pequenas cidades, escolhia ali as pessoas, o juiz, o padre, o escrivão, o advogado, a diretora da escola, as pessoas mais influentes, e ali reunia essas pessoas, alugavam a casa e abria ali uma escola gratuita para os mais pobres. Essa educação era pautada antes por um processo de diagnóstico social. Ele levantava as necessidades da comunidade para criar uma escola que suprisse aquelas necessidades. A gente convidava as mulheres que souberam bordar, costurar, cozinhar, e faziam escolas profissionais dentro do que a coletividade podia oferecer. E assim ele foi levantando as comunidades. A base da filosofia da educação dele é a valorização do aluno. Quer dizer, o aluno
tem que ser o grande construtor da sua educação. A educação vem de dentro para fora. Afonso Pereira fez chegar a lugares como a sua própria terra bonita de Santa Fé a primeira escola. Escola que deu ao seu povo nome e crescimento. Não tinha banco aqui, tudo era difícil. Nesse tempo não havia televisão. Aqui não tinha comunicação com a capital, né? Era muito difícil, né? Criar um colégio. Não tinha energia. A gente comprou um motor para botar a luz no prédio do colégio para poder funcionar, né? Era difícil o acesso. A estrada era de terra, né? De barro. Passava para chegar em João Pessoa, você passava 3 dias. Ele chegou antes do poder público, porque na época, eu estou falando na década de 50, no sertão da Paraíba, no Nordeste, Paraíba em particular, não havia escola, só para a elite. Quem tinha algum poder econômico mandava seus filhos para Recife, para a própria João Pessoa. Todos esses lugares da Paraíba, nos mais longínquos pontos, há uma obra de Afonso Pereira. E eu posso afirmar que se não for a sua grandeza de espírito em se tornar isto que ele foi, não teria se construído a educação como a Paraíba tem. Todos colaboravam para que essa escola se mantivesse. Então, de início, as escolas não tinham fundo financeiro, então todos trabalhavam pelo voluntariado. Em Araruna, um homem vai doar um terreno e em seguida havia o hasteamento da bandeira. Nesse sentido, ele conheceu a bandeira e ele disse: eu nunca vi uma bandeira, essa é a bandeira do meu país. E ele acabou por doar, né, o seu terreno para que lá fosse erguida a primeira escola do município. Nós registrávamos a escola com todo o arcabouço jurídico. Era sério, registrado no cartório e registrado no ministério com autorização. As escolas eram assim. Depois da escola montada, um corpo de professores já constituído, alunos já formados, eles eram entregues ao município para que o município pudesse se valer de uma escola já pronta, de um modelo educativo, e então eles agora era apenas copiar o modelo e aplicar em outras escolas do município. Algumas ele auxiliou na parte jurídica e outras ele efetivamente construiu essas escolas, implantou essas escolas. Então ele instala na Paraíba 173 escolas e posteriormente 53 bibliotecas comunitárias. A fé foi a base de tudo para ele então ser esse homem altruísta, esse homem realmente de visões fortes na linha social e executor de tudo isso. Era um homem assim, desses que tinha a ideia e batalhava por ela e executava a ideia. Um homem do universo, um homem de visão ampla, um dos fundadores do Unip. Gostava da poesia, gostava da literatura, gostava das artes, portanto, membro da Academia Paraibana de Letras, foi presidente da Academia Paraibana de Letras. Portanto, é esse homem multifacetado, quer dizer, de muitas facetas, de muitos aspectos, e que viveu a vida intensamente. A Paraíba não seria a Paraíba que é hoje. A UFPB, o fato da UFPB ser tão interiorizada, né, é uma consequência também dos trabalhos do professor Afonso Pereira. O professor Afonso Pereira foi um dos que lutaram pela implantação da UFPB na Paraíba, né, e pelo seu desenvolvimento. O lema da Universidade da Paraíba é Sapiência Edificat, que é de Afonso Pereira. Quer dizer, a sabedoria constrói. Papai, ele achava que havia que se ter um registro, né, da sociedade, um registro do pensamento, um registro da emoção, um registro da história, né, um registro sobre várias formas. Então, eu acho que ele e mamãe, eles tinham essa concepção. Daí que, desde o começo do trabalho deles, que eles coletam essas informações. E eu pensando, eu preciso dar um presente de 80 anos na Afonso. Não é possível que eu não tenha, não consiga uma coisa original para eu dar a Afonso. De uma gravata, um sapato, não é presente para 80 anos. Aí, olhei assim,
pediu. Tanta sala vazia, tanto papel guardado lá. Vou fazer um arquivo. O Arquivo Afonso Pereira é para que a obra de Afonso Pereira nunca seja esquecida. A memória de Afonso Pereira seja sempre relembrada com carinho e com muito zelo, com muito cuidado. Eu não sei se ele, da sua própria vontade, ele de repente, ele quis explorar os astros, né? Mas ele achava que o ser humano tinha que se colocar dentro de um contexto. E você olhar os astros, você vê a si próprio, né? E você vê o seu tamanho. Então eu tenho a impressão que isso fazia parte daquela visão holística que ele tinha da vida, né? E de educar as pessoas dentro de um contexto muito mais amplo. Ele acreditava na educação múltipla de linguagens variadas. A exemplo, adotava a arte dramática como princípio educativo, adotava a música como princípio educativo, adotava também a astronomia como princípio educativo. Ele lia sobre os astros, ele lia na íntegra as peças de teatro, ele ouvia as sinfonias, né? Então eu acho que ele teve essa educação muito compreensiva que ele queria trazer para cá. Se não fosse esse incentivo inicial de criação do ginásio e a admissão em 1959, o primeiro exame de admissão, Bonito Santa Fé não teria vislumbrado tantos filhos crescendo no cenário estadual e até nacional. Afonso Pereira era um gênio, você sabe disso, né? Ele sempre quis desbravar mais. Quanto mais ele criava, mais ele tinha iniciativa. Muito honesto. E você sabe que as pessoas honestas nunca têm aproveito, né? Principalmente na política. Por onde caminhou, por onde andou, deixou traços indeléveis da sua altíssima capacidade de cidadão, preocupado com os destinos do país, com os destinos da Paraíba. Um homem utópico, mas que na utopia dele, no idealismo dele, ele era tão persistente que realizava muita coisa do que imaginava, do que idealizava. Eu imagino que haveria um atraso grande, talvez de uma década. Talvez a gente possa falar de uma geração que foi bastante impactada.